Olá, turminha. A gente vai estar iniciando aqui a nossa aula de ciências, sexto ano, o capítulo 6, composição da matéria. Tranquilo? Lembra que eu falei para vocês que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Lembram disso? E que a composição da matéria também é feita pelo átomo. E a gente aprendeu que o átomo ele é divisível, apesar da palavra átomo significar indivisível. Lembram disso? O A significa negação. Então a gente dando continuidade aqui, ó, a gente hoje vai aprender a composição da matéria, ou seja, a matéria ela tem várias composições, beleza? Então vamos lá então iniciar aí o nosso capítulo. Indo lá para a nossa maravilhosa apostila, então nós temos aqui, ó, composição da matéria, beleza? Lembrando que eu havia falado para vocês, né, que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Continuando então. Umas perguntinhas aqui, ó, antes da gente iniciar a nossa aula, para a gente começar a pensar no que é a composição da matéria. Então vamos lá então. Umas perguntinhas básicas que vocês aí em casa vocês podem estar respondendo, né, sem consultar o Google, viu, bonitinhos? Sem ir para o Google, tá? Você sabe o que significa dizer que a água é potável? Lembra? A mamãe fala, vamos beber água potável, o papai fala, vamos beber água potável. E o que é potável? Né? A gente vai aprender isso hoje. 2. A água que chega às casas pode ser classificada como uma mistura. Por quê? Então, é justamente essa palavrinha mistura aqui, ó, que vai fazer parte hoje, né, da nossa aula, incluindo a palavrinha potável também. Vai entrar mais duas pra gente, tá? Vocês vão ver que ela é bem clara para nós durante as aulas, será o quê? A substância e mistura, mas vamos começar aqui, ó, do básico. A água potável que chega à nossa casa é essencial para diversas atividades que realizamos dia a dia. Isso vocês podem comprovar, né? Ninguém lava o rosto, ninguém lava a mão com água que não seja potável, que não seja água tratada, né? Ninguém vai lavar a mão aí, por exemplo, com água da privada. Ninguém vai lavar a mão com água da chuva já caída no chão. Ninguém vai fazer isso, mesmo que tenha aquela passada pelo telhado, né? Por quê, professor? Porque esta água não é pura, não é uma água limpa, né, própria para o consumo, ou até mesmo para fazer, olha outra palavrinha bonitinha, ó. Bom, uma palavra bacana para vocês estarem aí guardando, né, é a palavra asepsia. Isso faz parte do cotidiano nosso, né, e vocês precisam de estar com isso aí, ó, cravadinho na cabecinha de vocês. Então vamos lá, ó. 2 S, tá bom? C, ó, P mudo, aqui é S, tá? Asepsia, beleza? Pessoal, a palavra asepsia significa livre de infecções, tá? Coisa infecciosa, tá? Patológica, ou seja, doença, tá bom? É algo limpo, puro, maravilha? Continuando aqui, ó. A gente tem também a nossa palavrinha aqui, ó, substâncias puras e misturas. É agora que vai praticamente entrar na matéria propriamente dita que a gente quer falar sobre todo aquele contexto que a gente viu em aula, que nós aprendemos, né? Agora é hora de reunir tudo aquilo ali e entrar na parte de substâncias puras e misturas, beleza? Professor, qual a diferença entre substâncias puras e misturas, né? A gente vai fazer uma leitura aqui, ó, e o pessoal do sexto ano, para a gente não perder o hábito de leitura, eu vou ler com vocês, porque depois o aluno ele pega a apostila e vai ler, ele não consegue entender o que ele leu. Então eu faço a leitura com vocês, e aí a gente vai usar a palavra assim, ó, destrinchando cada dúvida que vai surgindo aí durante a leitura, beleza? Professor, você não está aqui, você não sabe, eu sei. Eu sei onde pega bastante aí na hora da leitura com vocês, beleza? Então a gente vai lá, ó. Se você recebesse, por exemplo, a tarefa de analisar o líquido azul, esse líquido aqui do lado, pessoal, tá vendo? Ó?
Então alguém chega para você, pega um líquido desse daqui assim, ó, e fala para você, vamos fazer uma análise dele, desse recipiente aqui, ó. Uma das primeiras ações recomendadas seria definir exatamente qual é o objeto da sua análise. Quais são seus limites? No caso do líquido, não seria necessário considerar o ar que está ao redor dele ou o frasco no qual ele está contido, tá? Então a gente vai ignorar o ar e vamos ignorar o frasco dele. A gente só quer a parte interna, o líquido dele. Tudo bem até aí? Assim, depois que você definisse a porção a ser estudada, essa porção azul, tá? Poderia dizer que o líquido azul é seu sistema. Agora sim vem a parte legal. Essa palavra sistema, tá? Lembra que a gente tem ecossistema, né? Então, essa palavra sistema aqui, que vocês estão lendo comigo, vai partir do princípio da análise que a gente vai fazer de qualquer tipo de objeto ou material. Então, você vai olhar para um ambiente, vai olhar para um material, ou vai olhar para qualquer coisa, e você vai chamar aquilo de sistema. É o que interessa para você. Ou seja, por exemplo, nós temos vários aqui, ó. Eu vou suprimir essa leitura porque a gente vai ver aqui embaixo o que é isso, tá? Então vamos lá, ó. No item A aqui, ó, nós temos o quê? Um conjunto de joaninhas. Então, o sistema que eu vou fazer aqui da leitura minha aqui, ó, é o sistema de joaninhas. Então, eu vou fazer uma análise, um estudo sobre elas e verificar quais são algumas características. Por que ela é dessa cor vermelha? Porque tem essas pintinhas, essas manchinhas aí preta nela. Então, isso é um sistema, tá? Então, a gente separa o estudo nosso em sistema. Aqui, ó, nós temos, por exemplo, né, o Sol, né? E aí vocês vão entender, né? Sistema solar. A gente vai estudar, então, o Sol. No caso aqui, os astrônomos, os astrofísicos, né? Eles adoram fazer esse sistema, né? De leitura do sistema solar, tá? Então é separado aí em sistema. Legal? É um tipo de sistema que a gente precisa ser estudado. Aqui embaixo, ó, a gente tem vários tipos, né? De terras, né? Pedaços de terra, geologia aqui, tá? Então a gente está falando de geologia de solo, né? E aqui eu tenho um tipo de solo, aqui, por exemplo, tipo 1 de solo, tipo 2 de solo, tipo 3 de solo, tipo 4 de solo. Porém, tudo isso aqui é solo. Se tudo isso daqui é solo, portanto, eu vou estudar esse sistema aqui, ó, geológico, tá? Sistema geológico. Vocês estão vendo que eu estou fazendo as anotações, uns risquinhos aqui, está desaparecendo, porque o sistema da plural está caindo, beleza? Ele não está segurando hoje. Mas isso não vai impedir da gente ter nossa aula, fiquem tranquilos. Quando um biólogo estuda o comportamento, por exemplo, de um grupo de animais, no caso, a Joaninha, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, tá? Então, turminha do 6º ano, certo? Esse é seu sistema, então sistema de joaninhas. E aí ele faz o outro comentário aqui, ó, da letra B no caso, né? Quando um geólogo, tá? Desculpa aqui, ó. Quando um astrônomo estuda o Sol, esse é seu sistema, tá? É o sistema de estudo qual ele vai fazer a análise, tá? Na casa de vocês, vamos dar um exemplo bem pertinho da casa de vocês aí. Então, digamos que vocês queiram verificar, por exemplo, né, tipo de madeira que tem na construção dos móveis da casa de vocês. Então você vai pegar os móveis e esses móveis, esse conjunto de móveis serão, ou será no caso, dependendo se for um só, o seu sistema. Tudo bem? Ah, professor, eu quero estudar os vidros da minha casa. Então você vai pegar os vidros da sua casa, lembrando que os vidros têm variações, pode ser temperado, né? Pode não ser temperado, né? São vidros mais resistentes, os vidros temperados, tá bom? Aqueles vidros que quebram com facilidade não são temperados. Né? E aí você pode fazer um estudo, você vai reunir esses vidros e esses vidros será o seu sistema. Vocês estão vendo que eu estou dando bastante ênfase em sistema, tá? Que é para vocês guardarem realmente, né, que a palavra sistema são maneiras que a gente tem de estudar um certo grupo, né, ou conjunto de objetos, seres, né, ou coisas. Maravilha? Continuando aqui nossa leiturinha aqui, ó. E quando um geólogo, aquela pessoa que estuda, né, especialista em solos, né, estuda amostras do solo, tá? Cada uma delas é um sistema. Então aqui é o sistema 1, sistema 2,
sistema 3 e sistema 4, né? Cada um desses é um sistema, tá? Dentro dele tem uns componentes aqui que precisam ser estudados. Maravilha? Nas ciências da natureza, muitas vezes é possível classificar um sistema, tá, gente? E aí, ó, de acordo com sua composição, como substância pura ou mistura. Pessoal, é bem fácil de entender isso daqui, não é difícil, tá? Olha o nome, substância pura. Traduzindo, ela não possui nenhum outro tipo de substância para compor ela. Ela é natural, tá? É dela mesma aquilo ali. E é óbvio, né? A parte mais fácil fica agora com mistura, né? A mistura não. A mistura ela possui outros componentes. Só para a gente entender, lembra que a gente falou de água potável? A água potável ela é uma substância pura. Ó, já estou dando exemplo para vocês do que é uma substância pura, água potável. Por quê? Porque a água potável foi tirada dela os sais minerais que tem dentro da água. Ou seja, ficou somente o H2O, tá? A água puríssima, tá bom? Então, essa água puríssima, né, a gente chama ela de substância pura. Não tem nenhum componente que vá alterar essa água, ou seja, ela é pura. Só de você olhar para cá, ó, aqui tem água, tá? E dentro da água tem um outro componente, tá? Que a gente vai ver ele lá embaixo, lá. Não vou falar agora, senão vai perder a graça, né? Estragar aí a nossa surpresa. Mas dá para, de cara, vocês comigo aqui já fazer uma análise antecipada. Se eu perguntasse para vocês, ó, esse líquido azul aqui é uma substância pura, né? Tenho quase certeza que a maioria aí, depois que eu expliquei o que é um sistema e o que é uma substância pura, já vai verificar que isso aqui não é puro, tá? Isso aqui é uma mistura e não uma substância pura. Maravilha? E o próprio nome mistura, ou seja, são outros tipos de matéria misturada umas com as outras. Maravilha? Então, olha lá, uma substância pura, ou simplesmente substância, pode chamar só de substância se vocês quiserem, é uma porção de matéria, lembra? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, né, você pode pegar o giz, né? E o giz branco vem da cal, só a cal maravilha. Mas se você, por exemplo, colocar um corante nele, ele deixa de ser puro, essa cal deixa de ser pura e passa a ser o quê? Uma mistura, porque eu misturei outro componente nela. É uma porção de matéria com propriedades constantes. Professor, o que é propriedades constantes? Tá? Ela não altera, não tem nada nela que não seja dela, ela é constante. Maravilha? Definidas e que lhes são características, como a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a densidade. Gente, vamos lá recordar. Professor, me dá um exemplo de substância pura. Eu vou dar para vocês agora um exemplo de substância pura e atendendo, ó, essas características aqui, ó, né? Então vamos lá. Lembra que a água, que letra linda, né? Devido eu estar escrevendo com o mouse ainda. A água, na altura do nível do mar, no caso, né? Nível 0, para nós aqui 0 metros, né? Ela tem o quê? O seu ponto de fusão, ou seja, 100 graus Celsius. Desculpa, de congelamento, gente. Eu falei besteira para vocês aqui, ó. Fusão aqui, ó, o congelamento dela, tá? Que está invertido aqui essa ordem aqui. Congelamento dela a 0 graus Celsius, certo? E a sua temperatura de ebulição, tá? A 100 graus Celsius, no nível do mar. Maravilha? E a sua densidade, professor? 1 grama por... Deixa eu apagar esse daqui. Vou fazer um M aqui. Eu vou tentar fazer ele minúsculo aqui, ó. Vamos lá. Então vamos lá. A densidade dela aqui, eu vou escrever aqui embaixo, aqui, ó. É 1 grama por, olha só, mililitros. Beleza? 1 grama por mililitro. Então, se tiver nessa condição aqui, ou seja, a água, ela ferver, tá? A 100 graus Celsius, ou seja, ebulição a 100 graus Celsius, fusão, ou seja, congelamento dela a 0 graus, e a densidade dela for de 1 gramas por mililitro,
mililitros, isso significa que ela é uma substância pura, ou seja, ela está no seu estado ideal, tá? Ideal. Se ela atender isso, tá? Se a água tiver a 0 graus, se ela, claro, congelar, entrar no seu ponto de fusão a 0 graus, o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius e a sua densidade for 1 grama por mililitro, ou seja, ela é considerada uma substância pura, tá? Olha só que interessante, a gente vai ver aquela mistura azul lá em cima agora aqui embaixo, para a gente massificar mais ainda as informações. Olha só. Já uma mistura é uma porção de matéria formada pela junção de duas ou mais substâncias. Pessoal, só olhar para cá, ó, nós temos o H2O, que é a água destilada. Professor, o que é água destilada? Está aqui, ó, bem bonitinho para vocês. Ó, a água que passou por um processo de purificação, é água pura. Por isso que ela é uma substância, tudo bem? Substância pura. No qual foram retirados todos os sais minerais e outras substâncias que normalmente estão dissolvidas na água. Quando você pega uma água, por exemplo, gente, eu vou adiantar aqui, uma água do mar, ela não é uma substância pura. Por quê, professor? Porque ela tem sódio dentro dela, ou seja, ela tem sal, tá? Tem mercúrio, tem uma certa quantidade de mercúrio. Então, ela não é uma substância pura, tá? A água que você bebe, ela também, dependendo de onde você pegar da torneira, por exemplo, ela não é uma substância pura, ela tem outros componentes dentro dela, tá? Outros tipos de composição dentro dela. Portanto, ela não é pura. Inclusive o flúor, aquele que você usa nos dentes, né, com a pasta de dente, a água da torneira, para quem não sabe, tem flúor também. Maravilha? Fora cloro também, que tem a mistura de cloro dentro dela. Então, ela não é uma substância pura. Ela é apenas uma mistura, tá? Por isso que ele colocou aqui, ó, água destilada, ou seja, foi tirada todas as impurezas da água. Tudo bem? Inclusive as outras composições dela, tá? Por isso que ela passa por esse processo de purificação. Então, a água purinha, igual está aqui, água destilada, ela é uma substância pura. Esse elemento aqui, ó, sulfato de cobre. Para quem nunca viu sulfato de cobre, ele é nessa corzinha aqui, ó, ele é azul, tá bom? Então, esse pozinho aqui, ó, azulzinho, é um sulfato de cobre. Nesse caso aqui, ó, do jeito que ele está aqui, não tem nada junto com ele, ele também é uma substância pura. Então, a água é uma substância pura aqui, eu vou colocar SP, não é São Paulo, é substância pura. E aqui também é uma substância pura, porque não tem nada junto com ele. Essa é a diferença, tá? Agora, se aqui é substância pura, aqui é substância pura, e eu unir os dois, um dentro do outro, portanto, deixa de ser substância pura e passa a ser uma o quê? Mistura. Passa a ser uma mistura. Maravilha? Então fica assim, ó. Água destilada, né? Ela é uma substância pura por quê, professor? Porque ela não tem mais nada, nenhum outro componente que não seja água, tá? E o sulfato de cobre também, separado, ele também é uma substância pura, porque não tem nenhum outro componente dentro dele para alterar, deixar de ser uma substância pura e passar a ser uma mistura. Quando eu uno os dois, eu passo a ter uma mistura. Aqui, ó, ele explica para vocês o que eu acabei dizendo lá em cima, né? Só que assim, ó, professor, como é que eu sei então que essa substância não é pura? Lembra que eu falei para vocês? A água, para ser pura, ela tem que estar o quê? Atender essa condição aqui, ó. Que condição, professor? No nível do mar, ela tem que congelar 0 grau, isso significa que não tem nada nela, então ela está perfeita. E se ela entrar no estado de ebulição a 100 graus, então isso também quer dizer que ela é uma substância pura, juntamente com a densidade dela. Então, se a gente pegar a massa dela e dividir pelo volume, lembra? Densidade é igual a massa dividida pelo volume. E ela for igual a 1 grama por mililitro, isso significa que essa água ela é pura. Como é que eu sei quando uma substância não é pura? Quando a gente modifica essas características dela, né? A característica dela é essa. Se eu mudar isso aqui, significa que ela não é mais pura, né? Então a gente vem aqui, ó, e aí a gente tem um exemplozinho bastante interessante, ó. O sistema 1, que é esse daqui, ó, olha lá, sistema 1. Por que sistema? Porque nós estamos estudando somente ele aqui, a água. Sistema 2, somente o sulfato, né, de cobre. E o sistema 3, ou seja, a mistura do cobre, do sulfato de cobre com a água. Beleza?
E aqui a gente verifica ó, que teve uma alteração, ó, tá? A densidade está a 20 graus Celsius. Assim, esse sistema é classificado como substância pura. Foi o que eu expliquei ali em cima para vocês. A partir da hora, olha só aqui agora, ó, a fusão da água passou a ser, essa mistura aqui ó, passou a ser, né, a 110 graus Celsius, né, por exemplo, a água chegou nessa temperatura, eu mudei a propriedade dela, né, ou alterei a propriedade do cobre. Isso significa que não é mais uma substância pura, e sim é uma mistura, beleza? Mas é claro que nós estamos falando aqui, ó, deixa eu até apagar para vocês não confundirem aqui, ó, tá? Substância pura, a água. Sistema 1, substância pura. Sistema 2, substância pura. Sistema 3, uma mistura. Não é mais puro porque eu misturei eles. E aí aqui está tudo explicando o que eu acabei de dizer para vocês. Ó. O sistema 3 é uma mistura, pois é constituído de duas substâncias. Pessoal, não precisa ser só duas, tá? Pode ser duas ou mais. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês aí, bem prático para vocês aí. Quer ver que interessante? Quando a sua mãe pega e despeja aí o arroz aí dentro da panela, sem nada, só arroz puro, a gente pode considerar que é uma substância pura ali, né? Quando ela joga o sal, aí ela joga, ó, jogou o sal, mais uma substância. Aí ela joga o azeite ou o óleo, terceira substância, né? E aí ela acrescenta água, quarta substância, vocês não têm mais substâncias ali depois que eles se unem. Vocês têm o quê? Que é absorvido, claro, né? Todas essas substâncias são absorvidas pelo arroz. Passa a ser apenas uma mistura, tudo bem? Então vamos lá, ó. Aqui tem para vocês aqui um organograma bem bonitinho, ó. Sistema, porção de matéria que foi escolhida para estudar. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês quiserem estudar na casa de vocês, por exemplo, sistema de piso da casa de vocês, né? Então, piso da sala. Então, aquilo ali é um sistema que será estudado. Sistema 1, piso de fora, não é o mesmo de dentro. Então, sistema 2, né? Piso da calçada, não é o mesmo do quintal. Às vezes sim, às vezes não. Na maioria das vezes não, né? Porque às vezes o piso do quintal, geralmente ele é rústico e o de fora tem que ser bem mais rústico, né? Senão a pessoa pode escorregar, cair. E aí você é o responsável. Então, sistema 3, o asfalto não é igual ao piso da sua casa. Sistema 4. Então, conforme a gente vai estudando, vai escolhendo, né, um tipo de matéria para ser estudado, então a gente chama de sistema. E aqui, ó, então a gente tem o sistema, e do sistema saem duas especificações. Isso tem que ficar na memória de vocês. Então eu tenho o sistema, e o sistema ele gera duas coisas para mim. Posso estudar um sistema que seja com substância pura, como eu posso estudar um sistema que seja como uma mistura. Tranquilo, turminha? Eu vou só passar isso aqui para vocês, ó, para a gente poder estar finalizando nossa aulinha maravilhosa aqui, ó. Então vamos lá. Os materiais encontrados na natureza ou produzidos pelo homem, na maioria dos casos, são misturas. Gente, olha que legal. Na sua maioria, são misturas, tá? A tabela seguinte exemplifica algumas misturas conhecidas. Então tá bom. O ar atmosférico, isso aqui é produzido pela natureza, tá? Então aqui ó, é uma mistura. Por que o ar atmosférico é uma mistura? Porque olha os principais componentes dele. Ele tem nitrogênio, ele tem oxigênio e tem argônio. Tem outros, tá, gente, que eu falei para vocês, tá? Tem outras purezas e impurezas do ar na composição do ar atmosférico. Mas essas daqui são as que têm a maior quantidade e as mais significativas, beleza? A água do mar, que eu falei para vocês, ó, ela é uma mistura. Por que é uma mistura, professor? Porque ela possui água e cloreto de sódio. Professor, o que é cloreto de sódio? É o sal, tá bom? O vinagre, professor, olha que maravilha aqui o vinagre. Ele tem água e ácido acético, maravilha? O gás de botijão, aquele que tem na casa de vocês. Pessoal, geralmente vem marcado, tá? GLP, que é gás, tá? Liquefeito de petróleo. Então aquele gás da casa de vocês, ele é retirado do petróleo, tá bom? Dependendo da temperatura que ele atinge, a gente tira o gás ali. E ele tem duas substâncias, por isso que ele vira uma mistura. Ele tem o propano e o butano, beleza? Nós temos o aço. O aço ele tem uma diferença do ferro, tá, gente? Porque ele é composto de ferro e de carbono. O ferro sozinho é substância, tá? E o carbono sozinho também é uma substância. Os dois juntos, ferro e carbono, dá pra gente o aço. Então, o aluno aí que nunca ouviu falar e não sabe o que é aço, aço é uma mistura de ferro com carbono. Claro que tem a proporção certa, tá bom, gente? Tem vários tipos de aço, tá? Tem chamado de aço rígido, aço doce,
tá? Doce não é porque é gostoso não, tá? É porque ele é mais maleável, tudo bem? Nós temos o leite da vaquinha lá, então o aluno acha que o leite da vaquinha, porque sai da vaca, ele é puro. Ele tem água, ele tem gorduras, tem proteínas e açúcares. E o ouro 18 quilates, ele tem ouro, cobre e prata, tá vendo? É tudo mistura, ó. O bronze é encontrado na natureza, tá, gente, isso aqui. Tá? O bronze, por exemplo, cobre e estanho. E você tem o petróleo, tá? Tudo na natureza, né? Claro, né? Aqui tem umas coisas feitas pelo homem, por exemplo, vinagre. Você não encontra um pé de vinagre, tá? Então, o vinagre é feito pelo homem, o gás de cozinha é feito pelo homem, o aço é feito pelo homem, o leite não, tá? O ouro, ele sofre uma mistura com a gente, bronze e o petróleo. O petróleo possui hidrocarbonetos, beleza? E aqui, ó, olho vivo, na prática, como saber se um sistema é uma substância pura ou não. Lembra que eu falei para vocês? Né? Depois vou deixar vocês lerem isso aqui, não precisa de ficar lendo tudo isso aqui. Ó. Uma das formas é determinando as suas propriedades. Lembra que eu falei para vocês? Quais são as propriedades da água lá, né, ao nível do mar? Ela entra no estado de ebulição a 100 graus Celsius, certo? E ela entra no seu ponto de fusão a 0 graus Celsius, tá? E a sua densidade é 1 gramas por mililitro. Se você alterar essa propriedade, se vocês alterarem essa propriedade, ela deixa de ser substância, tá? E passa a ser uma mistura. Beleza, pessoal? Pessoal, tem uns exercíciozinhos aqui para vocês fazerem, ó, tá? Gostaria que vocês finalizassem ele, só esses dois só. Não deixem nenhuma atividade para depois, assim, após assistir a videoaula, vai e realize esse exercício para que a gente possa estar dando continuidade nas nossas aulas com bastante perfeição, tá bom, gente? A gente consiga fazer isso, mesmo à distância, a gente consiga realizar todas as nossas atividades. Eu vou deixar uma frasezinha para vocês aqui, ó, no final. Aqui. Vou até colocar ela na tela para vocês aqui, ó. Vou procurar sempre motivar vocês aqui. Então ela diz o seguinte, ó: no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade, tá? Então isso aqui representa a nossa situação atual. Então às vezes a pessoa ela verifica, estamos coronavírus, não dá para fazer mais nada, não dá para criar mais nada, né? E aí eu falo para vocês, né, na peste bubônica que ocorreu, a Isaac Newton lá, se não me engano foi no século XVII, a Isaac Newton ele acabou desenvolvendo, tá, o sistema que nós temos hoje, que é o cálculo, tá, fundamental. Isso é para quem vai fazer matemática e gosta bastante, né? Vocês também estão fazendo alguns cálculos, mas o de vocês é cálculo simples, né? E acabou se relacionando com a gravidade, tá bom? Lembra aquela maçãzinha caindo na cabeça dele, tá? Então ele estava com aquela dificuldade, ele se isolou, foi para o interior e se isolou no interior e acabou estudando ao invés de ficar em casa, né? Sentado. É um caso de vocês assistindo Netflix o dia inteiro. Estudem, aproveitem esse tempo, que isso aí vai fazer uma diferença grande na vida de vocês. Um abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus.